marca um monte de empresa, por exemplo, as pessoas que estão buscando recolocação, né? Que marcam muitas empresas. E aí, as próprias empresas falam, até perguntam, vem cá, dá certo as pessoas marcarem vocês? Não dá nada, porque é mensagem automática. O nosso marketing da empresa que responde, não é o RH. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini, eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Você que está em casa, no trabalho, correndo, na academia, em home office, que separa essa 1 hora semanal para que possa, através dos nossos convidados, através da nossa conversa, aprender aquilo que os motiva, aquilo que eles fizeram de bom, aqueles momentos de maior aprendizado, e através dos seus ensinamentos, das suas experiências, procurar nos ajudar a nos desenvolvermos como seres humanos, como profissionais. Nós estamos num momento de um alto turnover. Segundo uma pesquisa recente apresentada no último congresso do SHRM nos Estados Unidos, o ciclo médio de pessoas nas organizações é de 24 meses. Então, é necessário, para que as empresas continuem competitivas, que os profissionais que são recrutados e selecionados, eles comecem a entregar resultados de uma forma mais rápida para as organizações. Porque, em média, o período de integração, ou seja, desde que ele é contratado até que ele comece a dar resultados de forma plena e constante, é de 6 meses. Então, para que as empresas possam diminuir os seus investimentos e ter resultados mais rápidos, é importante nós trabalharmos com processos de recrutamento e seleção mais eficientes, mas também com processos de integração mais otimizados. Também nós temos no mundo de hoje, face a esse alto turnover, os nossos processos de recolocação em tempos digitais. Ou seja, a gente se inscreve em plataformas eletrônicas, colocamos todos os nossos dados ali e a primeira barreira que nós temos que vencer é da inteligência artificial e do robô fazendo um pré-filtro dos nossos currículos. Então, como analisar, como vivenciar e como trabalhar com processos seletivos e recolocação nesse mundo de transformação digital? Para falar conosco sobre esse tema, hoje nós temos ela que é graduada em Psicologia pela Universidade de Santa Úrsula e possui MBA em Gestão de RH pela Universidade Veiga de Almeida. Ela iniciou sua carreira como assistente de RH na ThyssenKrupp e passou por diversas empresas, grandes empresas, e acumulou vasta experiência em desenvolvimento humano e organizacional. Colunista do app Mulheres Positivas, ela vem colaborando com o desenvolvimento profissional feminino em sua coluna sobre RH e networking. É também colunista da revista Capital Econômico e professora convidada de Gestão de Recursos Humanos na IPOS. Mentora de carreiras, influencer de RH, foi consagrada Top 10 pela IBEST em 2023 e o seu perfil no LinkedIn mostra isso, com mais de 450 mil seguidores. Na sua empresa, a Alcance Assessoria, ela atua como assessora de carreiras, treinamentos, recrutamento e seleção, transição de carreira, empregabilidade e outplacements. É conhecida como a rainha do network dentro do LinkedIn, aonde, através do evento que eu coordena, trabalha em colocar pessoas em conexões. Ela tem esse dom de unir pessoas para um propósito maior.
é carioca, está morando em São Paulo há pouco tempo, mas já está familiarizada com os pastéis da Moca. É com grande alegria e honra que damos as boas-vindas a Andréa Greco. Bem-vinda, Andréa, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, Michel. Eu que agradeço aí o convite. Estou muito feliz em participar, em contribuir um pouquinho com o podcast aí de vocês. Muito bom. Então, vamos começar um pouquinho sobre falar de processos de seleção, né? Falar sobre habilidades e conhecimentos técnicos e comportamentais, os hard e soft skills, não é uma novidade, né? Isso já existe há um bom tempo. A própria ISO 9000, do qual eu sou fã e também auditor, fala isso desde aí de 1970, 1980, aonde se prega que para uma determinada função é importante você ter mapeado quais são os conhecimentos técnicos e quais são as habilidades interpessoais que a pessoa precisa ter para desempenhar o seu trabalho de uma forma adequada. Muito bem. Porém, a gente vê agora no mercado um boom, né, de apreço e de fomento das soft skills como se fosse algo inovador, e as pessoas agora dando uma maior importância nos processos de recrutamento e seleção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós como que você vê esse processo, né, de ênfase em soft skills, o que mudou ao longo do tempo, em toda essa sua jornada, em toda essa sua carreira, e como que isso hoje tem uma importância para selecionar o profissional. Sim, com certeza. Mudou muita coisa, né? Já aí tenho 17 anos de experiência com recrutamento e seleção e eu vejo que mudou muita coisa. A gente recebia currículo papel, né? A gente tinha aquele olho no olho. Hoje a gente tem inteligência artificial, como você introduziu muito bem, né? Auxiliando o RH nessas avaliações curriculares, né? Então, os processos seletivos eram diferentes, né, como hoje em dia. Hoje a gente tem a inteligência artificial que nos ajuda muito nessa filtragem de currículos, de perfis profissionais, né? E o soft skill está muito presente nas entrevistas de seleção. Por quê? Porque a gente quer saber se a pessoa sabe lidar com frustração, sabe lidar com... tem essa parte de empatia com o próximo, colaboração, se a comunicação é assertiva, como é que se comunica com a equipe, como é que se comunica com os colegas de trabalho, e isso é muito importante hoje dentro de uma organização. Isso é feito hoje, essa avaliação, né, nos processos seletivos, de uma forma automatizada através de testes, é isso? Através de cenários, dependendo da resposta, você já começa a traçar o perfil daquela pessoa, é isso? Sim, até a gente lida muito com a parte de entrevista por competência. Então, através da entrevista por competência, a gente descobre aí os soft skills. Se a pessoa sabe lidar com frustração, sabe se tem uma liderança aí participativa, boa dentro de uma equipe. Então, a gente tem essas perguntinhas e cases também. Como é que você lida com X situação? Então, isso é importante para a gente averiguar aí os soft skills. Existe uma máxima, né, que eu sempre falo, que é: você só aprende a ser sendo. Então, soft skills, né, é a arte de ser, né? É a arte de se relacionar, a arte de se portar, a arte de compreender o próximo. Eu tenho uma certa dúvida sobre a assertividade e a eficácia desses testes. Por quê? Quando a gente faz provas, né, de competências comportamentais, normalmente as respostas, se a gente usar o nosso lado racional, elas são óbvias, né? Então, a gente tem um determinado ali contexto, nesse cenário, aconteceu isso, isso e isso, como que você se portaria, né?
ninguém ali vai escolher a opção, eu mataria a pessoa que está me, né? Ela vai colocar lá, não, analisaria com frieza, com racionalidade a situação e procuraria ajudar a pessoa. Então, a lógica nos testes, né, de soft skill faz com que as pessoas normalmente vão bem, né? Dificilmente a pessoa escolhe uma opção errada, né? Sim. Que nem aquelas que eu até hoje, eu não sei se você sabe, se você souber, eu acho que é uma curiosidade. Aquelas perguntas de visto americano, né? Você é terrorista, sim ou não, né? Se a pessoa se responder sim, né? Você está entrando nos Estados Unidos para construir uma bomba? Sabe, assim? Então, são certas perguntas que a lógica vai te fazer responder a forma correta. Quando a gente avalia a competência, né, a soft skill, por esses testes, normalmente a gente tende a ter uma grande massa mais ou menos equilibrada. Como então depois, num processo de seleção, ocorre aquele filtro mais fino para que o avaliador, a pessoa de RH, possa realmente separar o joio do trigo? Uhum. Através da entrevista, né, você aproxima mais as pessoas, você conversa mais. O teste é uma coisa muito superficial. Você vai, certo, errado, como é que você lida com isso, como você falou, né? Lá, você não vai falar que você já fez uma bomba, você já matou o chefe, né? Quer matar o meu chefe, né? Eu tenho vontade de estrangular o chefe. Você não vai falar isso. Mas dentro da entrevista, até com o gestor também, o gestor já dá um panorama como é que é a equipe. E aí, como é que lida com aquela determinada situação, né? Então, se aproxima mais da área que essa pessoa está se candidatando a essa vaga. Eu tenho uma outra dúvida aqui, né? E provocando você nesse aspecto, no bom sentido, né? Que é assim. Nós estamos hoje, se a gente avaliar friamente, num momento mundial de superficialidade, certo? Aonde as pessoas elas estão procurando facilidade da tecnologia para desempenhar os seus trabalhos. Então, lógico, quando, por exemplo, eu penso numa multinacional, que eu recebo milhares de currículos, é importante eu ter uma etapa do processo, né, de recrutamento e seleção automatizado, para que realmente a gente possa diminuir a carga, né, de trabalho dos recrutadores e já fazer uma grande separação. Mas, conversando com pessoas de grandes empresas, esse processo automatizado e o uso de robôs e de algoritmos para fazer seleção de currículos, ele ainda continua e perpetua por uma grande fase, utilizando-se plataformas de testes, etc. e tal, aonde se perde o contato humano. E aí o recrutador ele vai ali bem no finalzinho falar com pessoas e assim, a gente conhece pessoas que se candidataram em processos que são fantásticas, mas que em alguma etapa do algoritmo ela foi cortada e não sabe por quê, né? Então, eu tenho não é uma restrição, porque eu, como da área de tecnologia, entendo que a tecnologia está para ajudar o ser humano. Mas eu vejo que as pessoas estão terceirizando muito a sua real responsabilidade para os algoritmos. A gente vê isso quando a gente fala em ofertas de treinamento, né? Eu quero uma plataforma que avalie o conhecimento do meu colaborador e já ofereça um treinamento, né? Mas se esquece que o treinamento é para a pessoa modificar o seu ser ou o seu realizar. E isso não é uma máquina que faz, é o gestor, é o líder que dá o caminho para o desenvolvimento individual. Então, você vê essa terceirização, essa tendência de terceirização para a tecnologia, para os algoritmos, das responsabilidades dos recrutadores durante o processo seletivo? Pode ter uma parte,
parte, não vou generalizar aqui, né? Sim, tá? Até porque o recrutador recebe mais de 100, 200 currículos por vaga. Sim. E nem sempre eles estão dentro do perfil. Eu vejo isso porque eu recruto para empresas. E eu vejo isso assim, eu contrato um comprador sênior, vem um atendimento ao cliente, vem um vendedor. As pessoas querem jogar o currículo lá, vai ter uma oportunidade, eu quero trabalhar na empresa da Andréia. Vou lá e jogo o currículo lá na oportunidade de comprador sênior. Então, é bom esse filtro. Mas, às vezes, os meus clientes que buscam recolocação também falam isso. Andréia, eu me inscrevo lá na plataforma X, Y, Z e eu não sou encontrada. Como é que eu faço isso, né? Então, tem palavrinhas-chave também para essas pessoas que não são encontradas pelos recrutadores. Tem palavrinha-chave, né? Buscar na vaga as palavrinhas que mais se repetem com o que você tem de perfil para colocar dentro da plataforma aí que você possa se candidatar. Então, é uma dica aí para as pessoas serem... Então essa dica aí, vamos lá. Então, você aí que está querendo mudar de emprego, né? Ou ter uma nova oportunidade em algo mais aderente ao seu perfil ou ao seu propósito. Então, o que você está me falando, Andréa, é pegar a descrição da vaga, ler, identificar ali palavras, pontos que mais se repetem e essas palavras você enfatizar no seu currículo, é isso? Exatamente. Por exemplo, se eu fosse buscar vou colocar lá, se estiver lá na vaga, diretor de gente de gestão, vou colocar diretor de gente de gestão, recrutamento de seleção, treinamentos. Então, palavras que têm a ver, né? Você tem a ver com a vaga, né? Que se repetem no seu currículo, jogar na plataforma. Porque assim, eu quero uma diretora de gente de gestão. Então, eu vou procurar palavras, né? Dentro da minha plataforma, pessoas que têm esse perfil de diretor, né, ou diretora, de gente de gestão. E aí as pessoas vão ser encontradas a partir dessas palavras. Ótimo, ótimo. E vamos falar um pouquinho sobre, então, o pós. Tá? Então, recrutei, selecionei, usei plataforma, não usei plataforma, passei pela barreira virtual dos robozinhos, né? E comecei a trabalhar. Legal. Normalmente a gente tem aqui um processo de integração, né, que as empresas elas adotam. Eu vi o ano passado, num congresso que eu fui, uma grande empresa multinacional de consultoria, ela mostrou um processo de integração que ela faz nos Estados Unidos e na Europa para uma determinada vaga, que é consultor, no metaverso. Né? Então, a gente ouviu muito, até 2022, esse ano já começa a esfriar essa palavra metaverso, as pessoas já estão, né, deixando um pouquinho de lado, né? Mas o nosso mercado vive de suspiros, né? Parece um eletrocardiograma, tá bem, daqui a pouco dá aquele suspiro, todo mundo começa a falar e aquilo de vez em quando pega e de vez em quando some. E aí eles mostraram toda a dinâmica do metaverso. O ano passado, ou esse ano, enfim, você chegou a acompanhar aqui no Brasil alguma empresa que utilizou e esse tema metaverso já ouviu falar em fazer recrutamento e seleção pelo metaverso? Já no momento da pandemia, como você falou, né? Dá aqueles picos, né? Na pandemia, algumas empresas usaram sim, tá? Eu já ouvi falar. Mas, até eu tenho uma salinha no metaverso. Tem? Se alguém quiser falar comigo, eu tenho uma salinha no metaverso pro pessoal do Café com o Comprador. Fala aí, como é que o pessoal te acessa? Tem o pessoal do Café com o Comprador, né? A gente tem um metaverso lá, pode acessar o cafécomcomprador.com.br, que aí tem uma salinha lá do metaverso, pode falar comigo, tem uma salinha lá do metaverso, Opa, aí, ó. reunião e tudo. Tem o avatarzinho da Andréia, toda vestida igualzinha como eu estou, assim, né, meu perfil. Então, assim, até a parte de treinamentos também, o metaverso ajudou muito nessa época de pandemia. Eu acho que agora já caiu um pouquinho, porque hoje a gente está no híbrido.
a gente está aí no presencial, né? As pessoas estão no online, estão lá na videoconferência. Então, o metaverso teve aquele boom, mas depois eu acho, né, eu acredito que hoje não se utiliza muito isso. Porque também nos processos seletivos, quando tem a etapa de se inscrever num site, né, de vagas, você tem a parte de mande seu vídeo currículo. Então você vai lá, faz o seu vídeo de 2 minutinhos, 1 minutinho, e a pessoa te vê. Não vê um avatar, vê uma pessoa, né? E a gente quer humanizar e não colocar um avatarzinho, colocar uma inteligência artificial, né? A gente quer humanizar os processos. O que eu vi, né, principalmente na pandemia, face ao isolamento social e a necessidade de distanciamento, o metaverso, né, ser uma maneira, um local ali, espacial, de reencontro, né? De reencontro, encontro e contato, né? Em contato, entre aspas, né? Eu lembro até uma história engraçada, de uma palestra que o pessoal estava usando essas comunidades virtuais para fazer reuniões, tá? Ao invés de fazer a reunião pelo Zoom, Google Meet, pelo Teams, eles faziam algumas reuniões no metaverso para ter uma experiência de imersão, né? Porque também o metaverso, para ter uma experiência mais, assim, vamos dizer assim, impactante, tem que ser imersivo, com o óculos, com o headset, né? Porque senão fica um joguinho, né? Você vê na tela do computador o avatarzinho andando, né? Fica um videogame. Mas quando você realmente coloca o óculos, coloca o headset, o seu cérebro não separa o real da ficção, né? Então, pessoal... E aí um virou pro outro ali na sala virtual e falou, nossa, você emagreceu? Ela tava olhando o avatar. Você percebe o que o cérebro... Você tá bem, hein? Você emagreceu? E o cara do outro lado tinha mais de 100 quilos. Ele deu risada e falou, eu continuo gordo, né? Mas que o avatar dele tava, né, bonitinho, né? Então, essa história do metaverso, eu acho que ela foi perdendo força, né? No sentido de como a reabertura, né, da economia, o contato, que faz toda a diferença, né? O olho no olho, conhecer a pessoa. Até em termos de experiência, quem trabalha com muito tempo, né, de recrutamento e seleção, consegue ver a energia da pessoa, consegue ver se a pessoa não está fazendo um character ali, né, fazendo um jogo ali, um personagem, não é isso? Sim, com certeza. Isso aproxima, o olho no olho aproxima as pessoas. A gente sente contato. A gente está lá fazendo uma reunião, às vezes está limpando a casa, lavando a louça, e está lá fazendo a reunião com um avatarzinho, né? Você falou da pessoa gorda, magra, né? Tá fazendo uma reunião com o pessoal do café com o comprador. Aí eu falei assim, ô fulano, a roupa tá rasgada. O avatar tava com uma roupa rasgada. Eu falei assim, gente, como é que é, né? A tecnologia, né? Faz isso, né? Eu falei assim, poxa, você executivo, você tá usando roupa rasgada. Então, assim, nada melhor do que o olho no olho e você sentir o que a pessoa tá sentindo, o que a pessoa tá falando, né? Falando dos seus resultados, falando da sua carreira. E fala um pouquinho para nós, dentro desse processo, voltando um pouquinho para o recrutamento e seleção, como que é a importância da pessoa sentir a empresa, né? Porque assim, quando você está participando de um processo seletivo, normalmente o que te interessou ali, né, a empresa, porque você cria, né, um matching, né, uma conexão do propósito daquela empresa, do que aquela empresa faz com os seus valores. Então, mais ou menos, né, você tem aquela percepção, só que você não conhece. Depois você vai para a vaga, você fala, bom, eu tenho as competências técnicas para fazer, e olha as competências comportamentais, você fala, bom, eu acho que me enquadro, tenho essas características. E aí você faz todo um processo seletivo. Mas a pessoa só sente o DNA da empresa, né, os valores, no dia a dia. Como que você
trabalha, né, dando essa consultoria, tanto para a empresa quanto para quem está procurando, né, se recolocar, em como mostrar para o entrevistado os seus valores e como o entrevistado sentir esses valores. Como trabalhar isso para que a pessoa, durante o processo de seleção, ela tenha, vamos dizer assim, uma degustação do que é a empresa? Sim, é importante. Eu falo que é um namoro, né? Não adianta nada a empresa, eu quero contratar você, gostei de você e pronto. Mas a pessoa, o candidato, também tem que gostar, tem que se atrair pela empresa. Então, é um namoro, né? Eu tenho alguns clientes e eu solicito, né, até algum vídeo institucional. Que é interessante para as pessoas conhecerem a empresa, né? Estudarem sobre a empresa. O que a empresa faz? Qual é o faturamento? Aonde ela está localizada? Em que regiões ela tem as filiais, enfim, né? Porque isso aí traz um pouquinho do dia a dia da empresa, coisas que não tem, né? Lá no site, né? Você for lá no site, vou estudar a empresa. Vou lá no LinkedIn, vou ver a empresa. Mas não tem lá. O vídeo institucional, quando a pessoa entra na empresa e faz um onboarding, tem esse vídeo institucional da empresa e eu peço até para os clientes, assim, faz um vídeo institucional de vocês. Para quê? Para que o meu candidato sinta um pouquinho mais de vocês. Conheça além do .com.br de vocês. Para ter essa conexão, essa troca entre vocês dois. É um namoro, como eu falei no início, né? A relação empresa e colaborador, eu gosto muito de fazer uma analogia com o relacionamento homem-mulher, né? O relacionamento do casal, ou homem-homem, enfim, né? Ou mulher-mulher, né? Mas assim, o casal, né? Por quê? Porque é o seguinte, no namoro, como você falou, né? Todos nós somos as pessoas mais perfeitas do mundo, né? Então, o vídeo institucional da empresa é só de coisas boas, o funcionário também só tem qualidades, né? E a admiração mútua, né, se inicia por aí. Muito bem. Com a convivência, a gente vai vendo as dificuldades e como um e outro se relaciona nas dificuldades. Eu acho que esse é o grande diferencial das relações duradouras, né? Seja as relações de casal, seja as relações profissionais, né? E aí entra aqui um ingrediente muito importante, que é a resiliência emocional, porque a resiliência emocional vai fazer com que você reaja de uma forma mais ou menos intensa a uma dificuldade, né? E aí entra um aspecto interessante que eu vejo, que é o testemunho, né? Você imagina o seguinte, você vai começar a namorar, né? Então você encontrou lá um rapaz que você gostou, você está começando a namorar. E aí, né? E aí, o que você gosta? Eu gosto de esporte. Ixi, eu tenho uma alimentação saudável. Aí chega a mãe dele e fala: não, 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 não. Ele é preguiçoso, né? Então você tem o testemunho. Ou a mãe dele, não, exatamente, o fulano, ele acorda todo dia cedo, né? Então o testemunho de uma terceira pessoa fala muito mais. Não seria interessante para as empresas e para os candidatos, mas aí talvez as empresas solicitarem testemunhos de pessoas, né? Então, no caso das empresas, dentro da própria empresa que trabalha lá há muito tempo, e faça um testemunho sem script, natural, porque dá para você ver quando a pessoa está falando naturalmente ou quando a pessoa está lendo o script. E do candidato, ele pedir uma gravação ou duas de testemunhos de pessoas que já trabalharam com ele, dando esse testemunho para embasar. Aí tem a lei de proteção de dados.
né? Você trazer imagens das outras pessoas, as pessoas não concordarem com isso. O que a gente faz, né? Dentro do LinkedIn, a gente tem a parte de recomendações. Sim. E as pessoas podem recomendar. Claro também que pode florear também, né? A situação. Você já viu algum comentário? Ela fala assim, eu já trabalhei com a Andréia, nossa, ela foi péssima. Já teve isso, não? Não, né? Não, até porque eu aprovo também, né? Então. Né? Eu aprovo também, né? Então, assim, eu posso editar, né? Também tem isso. Mas, assim, no início da minha carreira, eles pediam carta de recomendação. Nossa, nem me fala, eu sei disso. Né? Então, assim, uma carta de recomendação. A gente ligava pro gestor, vai vir seu gestor direto, preencher aquela ficha, né? Ai, qual o nome do seu gestor? Qual o número da sua empresa e tudo. Pra quê? Pra que a gente ligasse e aí. Fulano é isso tudo mesmo? Fulano tá falando isso, saiu assim, saiu assado mesmo? Ou foi saído? Pediu o desligamento ou foi saído? Então aí a gente pega essas situações quando a gente liga pra empresa. Sabe uma pergunta que eu fazia quando a gente, de vez em quando ainda a gente tem, né, que hoje em dia a tecnologia tá tão que, assim, o mundo ficou muito pequeno. Né? Então, as pessoas vêm, elas se candidatam e normalmente você já conhece, você trabalha na empresa tal, pô, já conheço fulano, ciclano, beltrano. Mas antes, quando eu tinha essa carta de recomendação, você sabe uma maneira super eficaz que eu encontrei e eficiente, né? Eficaz e eficiente para fazer isso, coisa muito mais rápido, fazer uma pergunta só. Sabe qual que era? Você contrataria o fulano de novo? Só isso. O fulano trabalhou na sua empresa, né? Trabalhou. Só uma pergunta. Eu não perguntava, você contrataria a pessoa de novo? Se a pessoa demorasse mais do que 2 segundos para responder um sim, tem boi na linha. Tem boi na linha. Porque também tem outra, né? Normalmente, principalmente no Brasil, tá? Isso eu não verifiquei, por exemplo, na Alemanha ou nos Estados Unidos, né? Porque lá eles são mais, assim, entre aspas, corretos. Aqui a gente evita expor as pessoas, né? Então, mesmo aquele cara, né, que o cara saiu queimando o filme, né? Saiu pela porta dos fundos, que a gente fala, né? Aí chega o fulano trabalhou? Trabalhou. E aí, como é que ele era? Assim, eu acho muito difícil. A pessoa fala, olha, então, sabe o que é? Ele saiu realmente pela porta dos fundos. Porque você pensa, poxa, um ser humano, ele falhou aqui, poxa, eu vou ser um obstáculo na vida dele, vou impedir uma recolocação dele, né? Então, entra aquela até culpa, né? Do antigo gestor, fala, puta, será que não fui eu que falhei? Então, as pessoas não falam a verdade, né? Aí, um dia, eu tava refletindo sobre isso, né? Alguns anos atrás, um gerente da empresa que eu trabalhava, né? Que era meu subordinado, saiu. Só fez bobagem. E aí eu sabia que alguém ia me ligar. Porque ele tinha um currículo interessante, técnico, tá? E aí me ligaram, né? E a pessoa começou a falar, eu falei, como é que eu vou ser educado para falar? E aí que me veio, na verdade eu fiz a resposta que depois se tornou a pergunta que eu comecei a utilizar. Eu falei assim, olha, eu só posso te falar uma coisa. Eu não recontrataria. Aí a conversa acabou ali. Então aí eu comecei a fazer essa pergunta. Eu falei, você recontrataria o fulano? Se a pessoa, claro, acabou. Não precisa. Se a pessoa, não, veja bem. Né? Então você consegue pegar ali nos 2 segundos, né? Qual foi a passagem da pessoa, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre, então, gestão. Podemos? Tá, vamos prolongar um pouquinho essa jornada, né? Passamos ali do recrutamento, seleção, vencemos os robôs, fizemos um processo de integração legal, tivemos testemunhos, a lei de proteção de dados, a pessoa assinou lá o termo, né? Porque eu acho legal, assim, se você acredita em alguém,
E a pessoa fala, poxa, você gravaria um... Claro. Ah, tá bom, você assina aqui, autoriza o uso da minha imagem. Tá bom, autoriza o uso da minha imagem. Você assina, né? Porque você acredita, né? Então, testemunho eu vejo que tem força, né? Aí a pessoa começa a trabalhar. Né? E aí começam os problemas do relacionamento. Quais são os principais pontos que você trabalha com as pessoas ou empresas que te procuram de maior dificuldade nesse relacionamento durante um trabalho? E que normalmente fazem com que as pessoas falem assim, André, quero mudar de empresa, né? E aí, por que 3 pontinhos? Quais são os principais pontos de atrito? É falta de valorização, é falta de salário, é falta de um reconhecimento? O que acontece? Isso tudo também. Também, né? Além não há uma valorização, né, desse profissional, né? Tem aí o gestor não desenvolver o próprio time. Eu vejo os gestores guardando muito na caixinha dele toda a experiência, tudo que ele tem, guardando. Eu tenho uma cliente que ela fala, Andréia, o gestor não participa dos projetos, não me participa. Depois fala que fez, aconteceu, me fala. Então, tem esses ruídos de relacionamento, né? Quando começa o namoro, a gente tem algumas coisinhas, né, que acontecem. Então, além disso, também tem o gestor que é um chefe, né? Não é um líder, é um chefe que manda você fazer as coisas, não participa, não interage com você, não traz a equipe com você, não participa a equipe, olha, gente, nós temos isso, precisamos da ajuda da equipe, não participa a equipe. Então, as pessoas ficam lá, né? O chefe fecha a porta e pronto. Tá lá, ele, eu tô com medo de falar com ele. André, eu fico com medo de falar com ele. Ainda hoje isso? Ainda hoje. Né? E esses chefes aí, é de uma determinada geração? Ou já os jovens já estão... É da geração... É da nossa geração, não? É da nossa geração, né? Infelizmente, né? E pessoas que não se atualizam também. Não se atualizam, né? Eu vejo isso. André, olha, meu chefe, poxa, eu faço N coisas, faço projetos e nada, nenhum bônus, nada pra gente, nem almoço, poxa, fechamos, batemos recordes de vendas, nada, Andréia. Então, as pessoas optam, né? André, você me ajuda a encontrar outra empresa? Então, eu vejo muito isso. E essas pessoas que te procuram, então a gente identificou a persona do chefe aqui. Sim. As pessoas que te procuram, elas são mais millennials ou tem X também que te procuram por falta disso? Engraçado, né? Meu posicionamento no LinkedIn traz as pessoas mais sêniores. Então, são mais de 40 anos, 50 anos. E aí eu vejo essa dificuldade deles, né? Dentre esse tipo de idade, entre 35 a 50 anos, mais ou menos. Por que eu faço essa pergunta? Sim. A gente está num momento, né, de mercado de transição. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos e peguei todo o meu processo formativo profissional com líderes baby boomers, certo? Estrutura hierárquica, comando, controle, né? E, muito bem, me formei dessa maneira. Sou da geração X. Hoje, nós temos os millennials, né? Como praticamente metade da força de trabalho mundial, e daqui a 5, 6 anos vão ser quase 70% da força de trabalho mundial. O X aqui, daqui a alguns anos, já vai estar quase se aposentando, né? E a parte ali operacional vai ser dos centennials, a geração Z. Então a gente está
realmente numa fase de transição, né? E eu posso falar por mim. Eu vim de um setor, né, bem hierarquizado, estruturado, que é o setor automotivo, onde eu fiz toda, né, praticamente a minha formação corporativa, e há 10 anos no setor de tecnologia, educação corporativa. Essa área de tecnologia, ela traz muita gente millennial e centennial. E eu te falo que essa transição é importante, porque o modo como eles trabalham, como eles operam, como eles veem, né, o mundo, é diferente do modo como a gente aprendeu, né? E essa falta de compartilhar, né, é normalmente do pessoal mais sênior, porque é uma insegurança, é não saber tratar. E aí tem um outro aspecto que é importante o pessoal depois vai fazer os comentários, né? Vai ter os haters, eu sei, mas assim, pensa na característica dos millennials e dos centênios. Eles, desde que eles estão no maternal, eles são criados para receber recompensa. Faz um negocinho e ganha uma bala. Participa da gincana da classe, fica em último, ganha uma medalha. Não, você ficou em último. Não ganha nada. Para nós era normal, mas hoje não tem isso, né? Não, tem que ser inclusivo, não pode impactar emocionalmente a criança. Não, a criança tem que saber que se ela não se esforçar, ela não ganha. Sim. E isso vem sendo, sim, trazido para as empresas. Então, aquela pessoa ela não produz, ela como o outro, ela não se destacou como o outro, mas ela quer o prêmio. Né? Porque ela sempre foi acostumada com isso. O pai joga a criança na escola, vai pegar no final do dia, se comporta, ganha um joguinho, ganha um tablet, ganha... Então, essas pessoas também elas estão sendo criadas e formadas em um mundo de excesso de recompensa. E isso a gente está vendo no mercado de trabalho. A quantidade de pessoas infelizes no trabalho porque não são valorizadas, mas não se enxergam. Você vê isso também? Vejo isso também. Eu vejo isso porque tenho uma filha de 12 anos. Então, assim, então você falou isso e eu lembrei de várias mães que fazem isso. As mães que fazem isso. Ah, se comportou bem. Aí vamos lá fazer um lanchinho? Vamos lá fazer um lanchinho, né? Tirar nota boa, vamos fazer um lanchinho, gente. É isso. É obrigação. Na minha época, gente, não tinha bullying, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. A gente fala, a fase Nutelinha, né? Sim. Que hoje tem. Eu falo assim, gente, que geração, gente. Ai, não faz isso porque vai traumatizar. Eu sou psicóloga, gente. Ai, então não vai traumatizar nada. Eu levei. O não faz parte. Eu levei surra de cinto do meu pai, chinelada. Pergunta se eu sou revoltada, se sou narcisista, se eu sou revoltada com o mundo por causa disso. Não, gente. Né? Eu não quero aqui colocar que um tapinha não dói, que é preciso isso para educação. Não estou falando isso. Mas, assim, não é porque eu recebi essa educação, não se comportou, brigou com a sua irmã, não faz isso, toma chinelada. Não estou falando que tem que ser assim, mas eu tive essa educação, não é por isso que eu sou uma pessoa revoltada hoje. Exatamente. Agora você não pode tocar na pessoa, você não pode falar um pouquinho mais alto que, ai, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, ficar cheio de dedo, sabe? A gente, na nossa época não teve isso, não tinha isso, né? Eu falei assim, gente, onde nós estamos? Essa inteligência, essa resiliência emocional, né? Resiliência emocional das relações, né? O não faz parte da vida, né? Saber falar não e saber receber o não, né? E hoje em dia, acho que a grande dificuldade da gestão desse processo, né, duradouro, que faz as pessoas ficarem menos nas empresas, é a resiliência ao não.
Porque quando você fala para a pessoa, fala, olha, você tem esses pontos a melhorar, né? A pessoa, ela pessoaliza, né? Aí ela fala, ela não gosta de mim, então essa empresa aqui não serve para mim. E aí ela pula de emprego. Por isso que esse ciclo, essa pesquisa que eu vi no Shrink, muito interessante, né? Mais de 3.000 empresas, né? Milhares de pessoas entrevistadas, diferentes segmentos, e essa foi a média, né? 24 meses. Porque é o tempo de você mais ou menos conhecer a empresa, conhecer a dinâmica, ouvir os nãos, né? E aí a pessoa desiste. Uma outra característica que eu vi também de pesquisa científica foi que as gerações dos millennials, né, a geração Y, eles preferem sair do que enfrentar o problema, né? E que coincide com essa pesquisa do turnover alto, porque em vez de discutir a relação, né, ele prefere bloquear a pessoa e seguir outro caminho, né? E a gente vê isso muito, muito, muito. Bom, vamos falar um pouquinho, você que é a rainha do networking, né? Rainha do networking. Gostei essa, hein? Me coroaram tudo. É? Me coroaram tudo. Olha, Coloca lá nos comentários. Eu vou mostrar para vocês. Por favor, coloque aí, né? Mande fotos pra gente fazer as publicações também. Eu quero tocar um tema que também está muito em voga, né? Mas o nosso objetivo aqui com o podcast é, como eu falo sempre no começo, é para as pessoas ouvirem, refletirem. Aqui a gente não tem verdade absoluta, a gente não impõe dogmas, a gente apresenta dados científicos, experiências de vida, e as pessoas hoje precisam refletir, não fazer o scroll do celular e achar que já entendeu a matéria, mas pensar, né, amadurecer a ideia e conseguir colocar em prática se aquilo fizer sentido para ela. Qualidade de artigos e publicações no LinkedIn. Eu fico abismado quando eu vejo pessoas, né, que publicam recorrentemente e acabam, eu acho que pela massificação, né, do excesso de exposição, até conseguir vários seguidores, mas é sempre aquele mesmo conteúdo genérico, superficial, né? Líder vai ao lado, líder não vai nem à frente nem atrás, né? Teve aquela época da pandemia que milhões de textos, aprendi como que é importante o sabor do café, de afagar a cabeça do meu pet, valorizar a minha casa. Caramba, você não valorizava a sua casa antes? É difícil então, né? Você estava num mundo um pouquinho, né? Ainda bem que às vezes a pandemia ajudou também algumas pessoas a despertarem para a vida, né? Mas, enfim, e aí as pessoas, de algo muito superficial. A gente não vê hoje textos, né? Textos, artigos, colocações um pouco mais profundas, né? Que ajudem as pessoas a refletir. E quando vê, normalmente as pessoas comentam e nem processam. Eu falo que o dedo é mais rápido que o cérebro, né? A pessoa já vai lá, vomita, desculpa a palavra, vomita um monte de coisa, e aí você não tem uma conversa, né, mais profunda, né, de ouvir e entender o outro, né? Como que está o nosso LinkedIn em termos de qualidade de artigos e publicações, e a sua recomendação para aquelas pessoas que, uma vez que o LinkedIn hoje, né, é o grande açougue humano, né, onde as pessoas expõem os seus corpos para serem contratados e comprados, como que as pessoas deveriam se portar para que as empresas possam avaliar, e se as empresas realmente, quando a pessoa chega ali no processo final, vencendo todos os obstáculos, se as empresas dão uma olhadinha para ver o posicionamento da pessoa, o que ela escreve,
e como isso pode ser também um fator desqualificador ou qualificador. Com certeza. Total, a gente vê muito o perfil do LinkedIn. Quando a gente está entre os 5 finalistas e tudo, a gente vê o que as pessoas estão fazendo. Inclusive, eu falo muito que o LinkedIn é um BBB. Todo mundo está de olho em você dentro da plataforma, porque mesmo não sendo conexão sua, eu posso ver as atividades que você faz dentro do LinkedIn, né? Em relação a conteúdos, tem sim os caçadores de likes. Caçadores de likes. Eu falo isso, né? Ai, líder, chefe, a diferença de um para o outro. Ai, contrate as competências, não sei o quê. Desenvolva. Ai, soft skills, não sei o quê, hard skills. Enfim, né? Tem as palavrinhas, né? Aquelas jargões, né? E aí, né? Caça like, não sei o quê, não sei o que lá, mas está produzindo? Você está ganhando dinheiro com isso? Serviços? Está aparecendo mais para os recrutadores? Né? Tem que ver isso. Tem 2 lados da moeda. Um é a vaidade, que são os likes. Like. Ai, não deu like, não sei o quê. E a outra, as pessoas estratégicas estão te olhando, os recrutadores, as empresas estão te vendo. Você está fazendo conteúdo de qualidade. O LinkedIn não dá muita visibilidade para artigos. Né? Infelizmente, porque os artigos são mais densos, tem mais qualidade, né? Tem mais conteúdo. O post lá, você posta e sai correndo. É mais fácil, né? Coloca lá, sai correndo. Coloca um videozinho no YouTube de motivacional e pronto, acabou, né? Tá pronto meu post. E os artigos agora no LinkedIn tem a newsletter. Sim. A newsletter dá mais possibilidades de visualizações. Por quê? Porque as pessoas assinam o seu artigo, né? Você coloca um tema lá de artigo e dá visualizações, né? Mas quem não tem, ainda não tem mais visualizações quanto a newsletter. Então, eu indico fazer, sim, conteúdos, né, que agreguem, né? Ai, o recrutador me deixou esperando 40 minutos, 1 hora. Gente, não é um muro de lamentações. Sim. É uma rede social. Muitos profissionais estão te vendo. E você faz o seu feed, né? Aquela parte que você vai subir, descer, vai ver os conteúdos. Você que faz. Porque você aceita as pessoas, você segue as pessoas, né? Ah, fulaninho, fala muito mal dos recrutadores. Ah, fulaninho fala mal do RH. Ah, não vou seguir. Não segue, não bloqueia a pessoa. Sim. Você faz o seu conteúdo aparecer, os conteúdos de outras pessoas interessantes aparecerem no seu feed. Então, você, né, a pessoa, tenha consciência de que vai ler um conteúdo bacana, legal. Ruim, deleta, exclui. Faça sua curadoria. Faça sua curadoria. Então, assim, né, ainda tem isso, os caça-likes, né? As pessoas fazem, vou marcar um monte de empresa, por exemplo, as pessoas que estão buscando recolocação, né? Que marcam muitas empresas. E aí, as próprias empresas falam, até perguntam, vem cá, dá certo as pessoas marcarem vocês? Não dá nada, porque é mensagem automática. O nosso marketing da empresa que responde, não é o RH. Então, é mais fácil marcar as empresas. Quer trabalhar nas empresas X, bota mais 30 empresas lá. Não é o RH, é o marketing que responde. E esse é um outro ponto, assim, né, que assim, eu como presidente de empresa, avalio, assim, a pessoa não quer trabalhar aqui, a pessoa quer trabalhar. Quando eu sou uma entre as N opções, né, né? Essa pessoa vai estar comigo e daqui a pouco ela vai estar em outra. Sim. Né? Então, eu acho que também é um desserviço. A pessoa que está procurando serviço, que olha, empresa tal, né? É um desserviço, porque ali ela tá, a gente fala spray and pray, né? Espirra para tudo quanto é lado e reza para alguém chamar. Exatamente. Não é um negócio assertivo, né? Não tem algo de vínculo, né? E isso é muito importante para ser duradouro, né? Para abrir porta, não é? Não tem. Exatamente. Eu falo com meus clientes que estão buscando recolocação, escreverem assuntos que eles dominam.
né? Artigos, alguma coisa, um embasamento teórico, alguma reportagem que achou interessante, escrever em cima daquilo. Porque aí está mostrando sua autoridade, que você domina. E não escrever, ai, gente, olha, essa semana eu estou buscando emprego, olha, as empresas que gostarem de trabalhar, me chamem, estou à disposição. Né? Tem o Open to Working também, aquele selinho, né? Então, assim, é mais fácil escrever isso, marcar um monte de empresa, mas escrever um conteúdo de qualidade aproxima as pessoas e os recrutadores a conhecerem mais o seu trabalho. Exatamente, porque aí a empresa vai falar, poxa, essa pessoa tem essa competência que eu preciso, né? E aí, enfim, né? Eu tenho esse dom, essa vocação que vai me ajudar a resolver alguma coisa. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes, com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Andréia, a gente está finalizando aqui, passou muito rápido. Puxa, nossa, eu tô impressionado. Foi uma conversa muito gostosa, uma das mais fluidas que a gente já teve no nosso 1 ano e 2 meses já de podcast. Normalmente a gente finaliza com 3 perguntas. Então, a primeira pergunta é, na sua carreira, né, qual aquele ponto que você teve de maior conquista, né, que você se orgulha, assim, aquele que vem assim, e que você gostaria de compartilhar conosco como um ponto de sucesso na sua vida profissional? Está sendo, né? Eu recebi alguns prêmios, inclusive no primeiro trimestre eu recebi um prêmio internacional lá da Europa, o The Normes, um HR Influencer. Então, esses prêmios que eu recebo é resultado do meu trabalho, né? Do meu trabalho desde 2017, produzindo conteúdo dentro do LinkedIn. Então, aí as pessoas vão me vendo, vão me conhecendo, e aí esses reconhecimentos vêm dentro da minha carreira. E o de maior aprendizado, que a gente falha, né? Mas, porque são nas falhas que a gente aprende, né? Mas assim, lógico, nunca com o intuito de se martirizar, pelo amor de Deus, porque a gente não acorda o dia falando, hoje eu vou falhar, né? A gente, no nível do nosso conhecimento, da nossa experiência, a gente faz algumas coisas que hoje a gente fala, puxa, eu poderia ter feito diferente. Você pode compartilhar conosco. Então, na minha época de corporativa, né? Então, trabalhando em empresas, eu achava que todo mundo era meu amigo, todo mundo gostava de mim, todo mundo, né? Era todo mundo, né? BFF. BFF, né? Eu era tudo, né? Então, quando eu soube de uma demissão minha, assim, me demitiram, não pela parte de resultados e tudo, mas porque tinha que reduzir a equipe. Eu morava muito longe. E aí eu falava assim, poxa, ela é minha amiga, porque ela fez isso comigo? Então, assim, eu era muito emotiva. Hoje eu tô mais estratégica, tô pensando mais racionalmente, né? Mas eu era muito assim, ela me demitiu, eu gostava tanto da empresa, ela ficava do meu lado, almoçava comigo, não sei o quê. Então eu era muito inocente, ingênua, sei lá, né? E hoje não, hoje eu tô mais madura quanto a isso. Ela era minha amiga no Insta, agora me marca. Ela agora me bloqueou. Descurte ela. E como que você define o seu propósito atual, né, de vida, seu propósito atual profissional, ou se são a mesma coisa? Uhum. Meu propósito é desenvolver pessoas, de contratar profissionais para as empresas. Eu sempre contratei pessoas, assim, a cara da empresa, o perfil da empresa. Dificilmente elas saíam da empresa por curto, médio tempo de serviço. Então, eu gosto de contratar, sempre gostei disso. E
você falou de rainha de networking, de unir pessoas. De, assim, eu conheço você, poxa, vou te fazer contato com outra pessoa que eu conheço, que vai ter muito match com você. Então, eu gosto de unir pessoas, né? Eu acho que é esse meu propósito hoje. Muito bom. Só tenho que agradecer. Foi um podcast, assim, acho que quem vai ouvir vai adorar. Já fica um convite para um próximo, né, bate-papo aí, né, pra gente fazer. E vocês que estão nos ouvindo hoje, acessem aí o perfil da Andréia, né, no LinkedIn, Andréia Greco, e acompanhem, né, essa nossa HR influencer brasileira e rainha do network. Andréia, muito obrigado, viu? Muito obrigada e espero que vocês gostem do nosso podcast. Com certeza, todos adoraram. Vocês que nos acessaram mais uma semana, muito obrigado por ouvirem o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí o seu review. Eu, como sempre, leio com muito carinho, respondo a cada um de vocês. Quem sabe você aí que hoje nos escreve pode no futuro estar aqui conosco, batendo um papo, compartilhando experiências e ajudando as pessoas a refletir e se desenvolver. Até o próximo episódio, fiquem com Deus e abraços digitais.